Beleza? Sejam bem-vindos à aula número 12 do mês do inglês. Esse curso de inglês gratuito que eu estou fazendo de segunda a sexta até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Se você perdeu qualquer uma das 11 aulas anteriores, você pode ter acesso a elas entrando no grupo do Facebook do mês do inglês. É só você apertar no link que está na minha bio. Lá você consegue assistir todas as aulas anteriores e também você vai ter acesso a todo o material do curso em PDF, tudo isso gratuitamente. Antes da gente começar, lembra que você precisa me ajudar apertando no botão de like. Aperta nesse coraçãozinho aí, assiste a live aqui, ó, apertando o coraçãozinho o tempo todo para você me ajudar a divulgar essa live para mais pessoas. Você pode também compartilhar diretamente apertando aqui. E se você quer interagir comigo, você quer mandar a sua pergunta, mandar o seu boa tarde, fazer qualquer comentário, não mande aqui nos comentários, mande aqui na função de perguntas, beleza? Hoje nós vamos fazer a aula número 12. Antes da gente começar, você já sabe, a gente precisa revisar a matéria de ontem. Ontem nós continuamos vendo o verbo want, que é o verbo querer, né? Nós fizemos 3 aulas em sequência apenas usando o verbo querer. E aí a gente viu como fazer perguntas. Eu vou dar um exemplo para você. Uma das frases que eu fiz ontem foi essa aqui, ó. Do you want to sleep? Você quer dormir? Do you want to sleep? E aí o que eu expliquei para você é que todas as palavras aqui, elas traduzem para o português. Então, you é você. Want you to, eu vou traduzir elas juntas, né? Essas duas palavras têm uma tradução só, que é quer. Você quer. E sleep é o verbo dormir. Então, ó, eu traduzi todas as palavras que tem aqui, ó, menos o do. Então, you é você, want to é quer, sleep é dormir. Por que eu não traduzi o do? Porque o do ele não tem tradução. Ele não é uma palavra, ele é um símbolo. Da mesma forma que o ponto de interrogação é um símbolo, concorda? Então, em todos os idiomas, quando você escreve uma pergunta, no final você põe esse símbolo, que simboliza que aquela frase é uma pergunta, certo? A mesma coisa acontece em inglês. Além da interrogação, você usa o do. Então o do ele é um símbolo, que significa que o que vem depois dele é uma pergunta, e não é qualquer tipo de pergunta, é uma pergunta no presente. Da mesma forma que a interrogação não tem tradução, o do também não tem. Ele só está aqui para me mostrar que vai vir uma pergunta no presente, né? É isso. Todo o restante tem tradução, alright? Então as frases que nós fizemos ontem foi essas. Do you want to sleep? Você quer dormir? A gente também viu outros verbos, né? Vou deixar aqui sem tradução porque eu vou mudar o verbo aqui toda hora. Então, do you want to go? Você quer ir? Do you want to talk? Você quer conversar? Do you want to... Qual que era a outra? Do you want to eat? Você quer comer? Então é isso. Esse começo da frase é sempre igual. Do you want to? E a gente viu que a pronúncia fraca é o do you wanna? Do you wanna? Do you wanna eat? Né? Você faz sempre igual o comecinho, só vai mudar aqui o verbo. Beleza? Então eu vou apagar aqui a lousa. Lembrando, depois você tem acesso a tudo isso lá no nosso grupo do Facebook. É só você entrar. Faz assim, eu sempre falo para apertar no link da bio, mas mais fácil que isso. Me manda uma mensagem no privado. Fala, Rafa, quero entrar no grupo. Aí eu mando o link para você. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver mais alguns verbos. E mais do que isso, nós vamos ver esses verbos usando eles para dar uma ordem, para falar para a pessoa fazer alguma coisa. Como assim, Rafa? Eu vou usar os verbos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. O primeiro que a gente aprendeu foi o verbo eat, que significa comer. Porém, se eu falar apenas isso, se eu falar para você falar eat, o que eu estou dizendo? Eu estou dando uma ordem, eu estou falando coma. Imagine você falando para uma criancinha, né? Você fala para ela, come a sua comida. Então, eat, é isso que ela significa. Então, aqui, além de ser o verbo comer, ele também é essa
ordem, né? Você está dando a ordem dizendo coma. Coma, eat, ok? Depois o outro verbo que nós vimos foi sleep. Quando eu falo sleep, eu estou falando para você, durma. Durma. Novamente, imagina, você tem, não sei se você tem filho ou filha aí, né? Imagine você dando uma ordem para o seu filho ou para uma outra criancinha qualquer, falando, ó, durma, vai dormir, né? Durma. Então, para você fazer isso, você vai dizer sleep. Então, olha só, os verbos, além de ter o significado deles como verbo, né? Por exemplo, o verbo dormir, ele também pode ser a ordem, durma, alright? Aqui também, além da palavra comer, ele também pode ser a ordem, coma, alright? Depois nós temos o verbo go. Você lembra o que é o verbo go? Nós vimos nas outras aulas, é o verbo ir. Ir. Mas ele também pode ser uma ordem, quando eu estou falando para a pessoa, vá. Ou então eu vou até escrever do jeito que a gente normalmente fala, né? A gente não costuma falar vá, a gente fala vai. Né? Você fala vai, sai daqui, vai. Então você está dando uma ordem. Depois o outro verbo que nós vimos foi o verbo talk. Você lembra o que é talk? Talk é o verbo conversar, né? Também pode ser ordem, então eu posso falar converse, mas não é muito comum a gente falar isso, né? Então o talk também tem outro significado de falar, né? Então fale, né? A forma mais correta seria fale, mas no dia a dia a gente não fala o português bonitinho assim, né? A gente fala Então você está falando para a pessoa, fala, tipo, fala comigo, conversa, fala, alright? Então é isso. Esses 4 verbos que nós vimos na aula anterior, além de serem verbos, eles também são ordens. Então todo verbo ele tem esses dois significados, né? Vou pensar um outro verbo qualquer aqui. Buy, que é o verbo comprar. Ele é comprar e também ele é compre, né? Ele é a ordem, ó, compra isso, né? Então você está dizendo para a pessoa o que fazer, dando uma ordem, dando uma instrução, ok? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. A gente já tinha aprendido 4 verbos. Na aula de hoje nós vamos aprender mais 8 verbos. Hoje, como a matéria é mais fácil, né, são só 8 palavras, ok? Então eu vou apagar aqui, tira o print aí no seu celular ou copia no seu caderno rapidinho, ou então você aguarda para ter acesso a isso em PDF. Vou apagar aqui que a gente vai precisar de mais espaço. E ó, não esquece, vai apertando like. Você tá apertando like aí? Se você não apertar o like, eu vou ficar furioso. Eu vou dar um chute no celular aqui e vou parar com a live, beleza? Eu quero ver pelo menos uns 500 likes nessa live. Será que é possível? Eu acho que dá, né? Vai apertando aí no coraçãozinho para você me ajudar a divulgar essa live para mais pessoas, beleza? E manda a sua pergunta aqui, ó, na função de perguntas. Manda aí a sua dúvida, diz o que você está achando da aula, tá falando, Rafa, a aula tá legal, Rafa, a aula tá uma porcaria, Rafa, não gosto de você. Qualquer coisa, interaja comigo. Manda aí na função de perguntas, alright? Então vamos lá, o primeiro verbo novo que nós vamos aprender hoje, repete comigo. Stop. Stop. Mais uma vez. Stop. Você já conhece essa palavra, né? Tenho certeza. É o verbo parar, stop. Mas aqui, como a gente está vendo todos eles como se fosse uma ordem, então a ordem é pare. Pare, ou então para, né, como a gente fala popularmente. Pode ser as duas coisas, pare ou para. E a pronúncia disso aqui, a pronúncia é do jeito que está escrito, né? Stop. Exatamente do jeito que está escrito. Stop. Mas essa é a pronúncia forte. Você lembra a pronúncia forte? É a pronúncia que a gente usa para ler ou para falar pausadamente, do jeito que eu estou fazendo agora em português. Agora, a pronúncia fraca é o que você usa para conversar. É a mais importante, porque é a pronúncia que você vai usar no dia a dia. Neste caso, a pronúncia fraca dessa palavra é assim, ó. Stop. E aí eu paro. Você lembra que essa barra que eu coloco aqui, quando eu coloco uma barra em pé, eu quero dizer que o som está sendo interrompido, né? Então eu não estou fazendo stop, eu não estou fazendo p, eu estou só fazendo stop e fecho a boca. Stop, né? O P, como é o processo para fazer a letra P? Eu fecho a boca e abro fazendo o som dela, né? P, p. Ó, eu fecho a boca e abro. P, p. Esse é o som de P. Quando eu interrompo uma letra, eu faço só a primeira parte dela.
Qual é a primeira parte do P? Fechar a boca. E eu paro por aqui, né? Então, stop, stop. Você vai ver as pessoas falando stop, stop, stop. Então eu fecho a boca apenas e essa é a pronúncia fraca da palavra stop, ok? Eu vou até escrever mais para cá, ó, porque como são 8, a gente vai precisar de mais espaço. E aí também eu consigo colocar maior para você visualizar, né? Stop é a palavra pare, ou então para, né, como a gente fala mais comumente. E a pronúncia dela é dessa forma aqui. Stop. E aí eu paro. Fecho a boca no final, né? Stop. Stop. Então você já sabe, quando eu colocar a barra em pé, eu quero dizer que o som está sendo interrompido, né? Eu estou fazendo só a primeira parte dele. Essa é a pronúncia fraca. Agora, o segundo verbo, deixa eu ver aqui minha cola, repete comigo. Listen. Listen. Mais uma vez. Listen. Esse verbo que eu disse se escreve dessa forma e é o verbo escutar, né? Aqui, como é uma ordem, então é escute. Ou melhor, escuta, né? Então, eu prefiro sempre aqui escrever a forma coloquial, a forma que você fala no dia a dia, né? Então, o mais bonitinho na língua portuguesa é você falar escute. Mas no dia a dia não é assim que a gente fala. A gente não fala escute, a gente fala escuta, né? Ó, escuta o que eu tô falando, né? A gente fala escute o que eu tô falando, escute. Não. Então, tanto em inglês quanto em português, eu sempre vou escrever o jeito mais coloquial, mais informal, tá? Eu vou até apagar aqui o para, deixar aqui como para, né? Que esse é o jeito mais comum que a gente fala no dia a dia. Então, essa palavra, listen, a pronúncia é L, E, S, um E aqui, né? E um N. Listen, listen. O T da palavra listen é sempre mudo. Você não vai pronunciar esse T aqui nunca, ok? Então não existe listen. Não, a pronúncia é sempre listen. Listen, ok? Então isso significa escuta. Terceiro verbo, look. Look. Mais uma vez, look. Este verbo que eu falei se escreve dessa forma. Ele é o verbo olhar, mas aqui, né, como é uma ordem, então é olha. Você está mandando a pessoa fazer isso, né? Olha, olha aqui, né? Olha isso. Alright? E a pronúncia é dessa forma. Um L, um som de O e o som de K. Look. 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 Alright? Quarto verbo. Repete aí comigo. Give. 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 Esse é o verbo dar. Give. Só que aqui, como é uma ordem, então é dá. Você está falando para a pessoa, dá, me dá isso, dá aquilo. Alright? E a pronúncia dele se pronuncia dessa forma. Som de G, give, um som de E aqui, né? Give, give. Então esse I tem som de E e o E no final é mudo. Eu imagino que você deve ter aprendido a vida inteira que era give, give. Não, a pronúncia é give, give. Diz pra mim aí nos comentários, aqui na função de pergunta, se você já conhecia a pronúncia desse jeito que eu estou ensinando, né? Ou se você sabia a pronúncia de uma forma errada. Porque se você falar give, essa pronúncia está errada. Não é assim que se fala. Nenhum nativo vai pronunciar give. Então diz para mim, você sabia a pronúncia correta dessas palavras aqui, né, do jeito que eu escrevi aqui em vermelho, ou você sabia aquela outra pronúncia, né, a brasileirada que a gente aprende desde pequenininho? Diz pra mim aí nos comentários e aproveita que você tá escrevendo aqui e já aperta no like. Aperta no bendito like aí para a gente divulgar essa live para mais pessoas, ok? Deixa eu puxar essa barra mais para cá, que eu vou precisar de mais espaço. Foram 4 verbos, eu prometi 8, então vamos para a segunda coluna. Repete comigo. Come. 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 A palavra que eu disse foi essa aqui. E ela é o verbo vir, né? Mas aqui como é uma ordem, então é venha.
Venha é a forma mais correta, mas no dia a dia como que a gente fala? Né? Em português eu não sei vocês, pelo menos eu falo vem. Né? Então aqui não interessa, Rafa, mas vem não é correto gramaticalmente. Não interessa, eu estou escrevendo a forma que a gente fala. Né? Você quer falar igual a gramática ou igual as pessoas falam? Né? Isso eu estou falando em inglês, lógico. No português eu imagino que você já fale assim. Agora no inglês, mesma coisa. Não importa, é lógico, não me interprete mal, né? Mas não importa a forma gramaticalmente correta. Importa a forma que as pessoas falam no dia a dia, né? Então, em português, tem várias coisas que a gente fala errado no dia a dia, como por exemplo isso aqui, né? O correto seria venha, não vem, né? Mas a gente fala assim. Então, o correto é a forma que as pessoas falam, né? Quem fala dessa forma? Pessoas com muito conhecimento e pessoas com pouco conhecimento. Pessoas com diploma, pessoas sem diploma. Pessoas ricas, pessoas pobres. Todo mundo fala assim, né? Isso aqui é independente de classe social ou coisas do tipo. Então, tem erros nas línguas, tanto no português quanto no inglês, tem erros que são mais aceitáveis, que todo mundo comete, e tem gente que nem sabe que está errado, né? E tem outros erros que são mais feios, né? Soam mais ruim no ouvido, esses a gente deve evitar, né? Então aqui, eu estou escrevendo da forma que a gente fala no dia a dia, e em inglês também, eu sempre vou te passar a forma do dia a dia, tá bom? E a pronúncia aqui é come. 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 Eu vou até escrever de K aqui, porque normalmente, né, o som de C a gente escreve com K, só para manter o padrão. Come. Come. Então, se a vida inteira você aprendeu que a pronúncia dessa palavra era come, come, você aprendeu errado. A pronúncia correta é come. Come. Alright? Agora vamos ver qual é o próximo verbo. Repete comigo. Sit. Sit. Mais uma vez. Sit. A palavra que eu estou falando é essa aqui, que é o verbo sentar. Porém, como a gente está vendo ordens aqui, né, se falando para a pessoa fazer alguma coisa, então é senta. Você está falando para a pessoa o que ela tem que fazer, ó, senta. Você está aí de pé, senta, ok? E a pronúncia dela, aqui é o S. Já falei para você várias vezes que os Is normalmente tem som de E. Sit. Sit. E aqui, se a gente for fazer a pronúncia fraca, você ainda pode segurar o T. Ó, barra em pé significa que eu estou segurando o som. Então eu vou fazer sit. 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 Ó, estou travando a pronúncia da palavra. O próximo verbo, repete comigo antes de eu escrever, try. Try. Mais uma vez, try. Que verbo é esse que eu estou dizendo? É esse aqui. Só explicando aqui, isso aqui é um R, tá? Tem gente que acha que o meu V e o meu R são parecidos, eles são o mesmo, mas isso aqui é um R. Try é o verbo tentar. Como aqui eu estou dando uma ordem, então é tenta. Né? Do jeito que a gente fala, ó, o correto seria tente, né? Mas no dia a dia, como que a gente fala? Tenta. Alright? E a pronúncia aqui é do jeito que está escrito mesmo, né? Só que o último som que vai mudar. Try. 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 O som do R em inglês é diferente do som do R em português, né? Se isso aqui fosse português, como que a gente leria? A gente ia ler try, tra, né? O som de R mais duro. Tra, trr, tra. Em inglês, o R não é dessa forma. O R é r, r. É esse som, ó. A gente uma aula que a gente ficou praticando já esse som, né? Então, por exemplo, você vai praticar as vogais, você vai fazer ra, ra, ra. Fica praticando esse som até você achar o som, o ponto certo de tirar esse R, que é aqui, ó, na garganta. Ra, ra. Pronúncia fica try. Então eu tô falando pra pessoa, tenta, né? Para de dar desculpa, vai lá e tenta, alright? E o último verbo da nossa lista de hoje, deixa eu ver aqui. Repete comigo, ó, o verbo say. Say. Mais uma vez, say. Eu estou dizendo essa palavra aqui, ó, que significa dizer. Dizer pode ser falar também, ok? Mas aqui, como é uma ordem, então é fala. Fala. E a pronúncia é say.
sei, né? Igualzinho no português, eu sei, é a mesma pronúncia. Sei, sei. Aqui eu tinha escrito anteriormente a palavra talk. E eu disse que talk é conversar, mas ele também pode ser diga, fale, né? Então você tem vários verbos que são semelhantes, como em português, né? Em português você tem as palavras falar, dizer, contar, conversar, são 4 verbos que envolvem a fala. E às vezes esses 4 verbos são similares, né? Às vezes na frase eu posso usar qualquer um desses, eu posso usar diga ou eu posso usar a palavra fale, né? Porque eles são muito parecidos. A mesma coisa em inglês. Você tem o verbo talk, você tem o verbo say, você tem o verbo tell, que é o verbo contar, você tem o verbo speak, que é o verbo falar, né? Então, também em inglês você tem 4 verbos que são parecidos e eles vão se misturando, alternando entre eles. Então, por exemplo, você aprendeu que o verbo speak é o verbo falar. Mas, say também pode ser falar. Talk também pode ser falar, depende da frase, né? Às vezes eu posso escolher, eu posso escolher usar qualquer um dos 3. Às vezes, dependendo da frase, tem um que fica melhor que o outro, né? Então, por exemplo, talk, ele também é falar, mas por exemplo, quando eu falo para você, fala comigo, né? Então, talk é falar com alguém. Say também é falar, mas ele é tipo falar alguma coisa, né? Então você tá mudo, aí eu falo para você, vai, fala, né? Então, say. Só que, Rafa, e se eu inverter? Se eu usar o talk, onde você falou que era o say, vai dar alguma diferença? Não, vai dar quase nenhuma diferença, não tem problema. Então, da mesma forma que em português, esses 4 verbos são super parecidos, em inglês também. Eu posso, muitas vezes, escolher qual deles eu quero usar, porque às vezes os 4 serviriam numa mesma frase. Alright? Então vamos repetir aqui mais uma vez a pronúncia. Sempre a pronúncia fraca. Stop. Stop. Listen. Listen. Look. Look. Give. Give. Come. Come. Sit. Sit. Try. Try. Say. Say. A gente está vendo essa matéria hoje, né? Assim, você aprendendo a dar ordens, ou ordens não seria a melhor palavra, né? Seria a forma imperativa, você dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, ou o que você quer que ela faça. Nós estamos vendo essa matéria hoje porque essa é uma das primeiras coisas que uma criança aprende a falar, né? Você lembra que o nosso curso é baseado na mesma forma que uma criança aprende a falar, né? Da mesma forma que você aprendeu a falar português quando você era criancinha, né? E uma das primeiras coisas que a criança aprende é fazer frases pequenas assim para dizer o que ela quer que você faça, né? Então, por exemplo, ela quer que você dê alguma coisa, ela vai falar para você, give, give. Ou em português, se for uma criança brasileira, ela vai falar, dá, dá. Às vezes ela nem sabe falar me dá, né? Ela nem sabe falar esse me antes. Ela faz o mais curto possível. Em inglês é a mesma coisa. Se eu quiser dizer me dá, a frase seria give me. Teria mais uma palavrinha. Give me. Porém, a criancinha americana, quando ela está aprendendo a falar, às vezes ela vai falar a versão mais curta, que é só dizer a palavra give. Give. E tudo bem, não está errado, a frase está perfeita dessa forma, ok? Então essas 8 palavras que a gente aprendeu aqui, mais as 4 da aula anterior, então no total são 12 palavras, são 12 ordens que você sabe dar, né? Mandar a pessoa fazer alguma coisa, beleza? Então agora eu vou ler todas as perguntas, comentários que vocês deixaram aqui na função de perguntas. Não usem os comentários, usem aqui a função de perguntas e enquanto eu vou lendo os comentários, vai apertando no like, aperta lá, vai apertando várias vezes, né? Tô aqui te dando um curso inteiro gratuito. Para você me retribuir, eu só peço isso, que você dê um like nessa aula, beleza? Então vamos lá, eu vou responder as perguntas de vocês agora. Hoje tem pouquinha gente, né, que no horário da tarde, sei que tá todo mundo trabalhando, né? Não é todo mundo que consegue assistir a aula, mas o pessoal assiste a gravação depois. Então, tem tão pouca gente que não teve nem comentário hoje. Deixa eu ver aqui, a Leni falou, isso é ótimo, né? Imagino que ela tá falando da ordem que a gente aprende, né? Que eu falei que a gente aprende aqui em inglês igual a uma criança, então acho que é isso que ela falou que é ótimo. Boa tarde, falou o Beto. Fala, Beto. Lembro de você que não é a sua primeira aula aqui, né?
já está acompanhando a gente há um tempinho. Deixa eu ver, o Rariel tá aqui, o Rariel que é meu aluno no meu curso. Deixa eu ver quem mais está aqui. E se alguém deixou algum comentário. Eu tô vendo aqui, né, nos comentários da live mesmo, porque na função de pergunta ninguém escreveu nada. Isso aí, tô vendo os likes aqui aparecendo, vão apertando o like aí. E se você tem alguma dúvida, já manda para mim que eu já respondo. Hello, teacher, disse o Rariel, ó, meu aluno mandou um hello. Vamos vocês também mandando um hello, um good afternoon, que é boa tarde, né? Ou esqueci o nome dele aqui, Bruce Lynn Trader. Esqueci o seu nome, não lembro, a gente conversou por direct, você falou o seu nome, esqueci. Depois manda aqui para eu lembrar. Mas ele mandou uma palminha aqui, a Evanir mandou um hello, dizendo que ela tá aqui, sempre acompanhando as aulas também. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não, hoje o pessoal assistiu quietinho. Temos poucas pessoas aqui também, né? O horário não é muito bom, é que de quinta-feira eu não consigo fazer a aula à noite. Alright? Lembrando, se você perdeu qualquer uma das aulas, se você quer reassistir as aulas, se você quer receber todo o material, tudo isso que eu escrevo na lousa aqui, você quer receber em PDF, você precisa entrar no grupo do Mês do Inglês. É um grupo lá no Facebook, onde a gente interage e você recebe todo o material gratuitamente, beleza? Se você quer entrar, me manda uma mensagem no direct e fala, Rafa, quero entrar no grupo, e aí eu vou mandar o link para você. Beleza? Então é isso, só vendo aqui os últimos comentários. Como é o nome dela? A Betina mandou um Hi Teacher. Fala, Betina. Matias, olha, mandou o nome dele aqui. Então o Matias está sempre acompanhando o nosso curso também e tinha mandado um boa tarde aqui. Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Hoje foi a aula número 12 ou 13, eu já nem lembro mais, acho que é a 12, né? Amanhã estarei de volta para mais uma aula. Será às 18 horas amanhã, alright? So, guys, bye bye, good night, see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye bye.